Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. É um prazer e uma alegria muito grande que todos tenham escolhido este lugar para adorar ao Senhor Jesus pela sua ressurreição. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de grande celebração e nós estamos contentes por isso, porque podemos compartilhar convictamente da nossa fé, da certeza que temos acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Leremos do verso 1 até o verso 11. Este é um dos mais belos capítulos do Novo Testamento, uma defesa do apóstolo Paulo sobre a teologia da ressurreição, esta doutrina bíblica que sustenta a nossa fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Nos diz assim a preciosa palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. É extraordinária a pregação da doutrina bíblica, das Escrituras Sagradas e o forte impacto que ela produz sobre a nossa vida, a nossa experiência e o nosso comportamento neste mundo. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre o real significado da Páscoa do Senhor. A Páscoa iniciou-se com a libertação dos israelitas da escravidão que lhes fora imposta por Faraó no Egito. Mas ela teve o seu ápice, a sua culminância na ressurreição de Cristo, que aconteceu 3 dias depois da sua morte. Pergunto, por que Jesus não apareceu a todos? Por que ele só apareceu a um grupo seleto? Por que não fez Jesus uma aparição magistral, se apresentando logo com uma miríade de anjos e com cavaleiros do céu, com um exército inteiro vindo da glória celestial? Não teria sido mais convincente se Jesus o fizesse? Não, certamente não seria. E você vai entender por quê. E Paulo nos ensina isso. Segundo Paulo, Jesus aparece primeiro a Cefas, que é Pedro. De fato, Jesus havia aparecido às mulheres e elas correram e avisaram Pedro, porque Jesus ordenou. Então Pedro foi o primeiro dos apóstolos a ser informado sobre a ressurreição de Jesus. Depois, Paulo diz que ele apareceu aos 12, e aí alguém vai dizer, mas não eram 12, eram 11, é verdade. Eu só queria esclarecer uma coisa, que os 12 não representa propriamente um número, mas um grupo. Eles foram apelidados de os 12 que andavam com Jesus.
Então não interessava se reunidos estavam 8, 9, ou 10, ou 11, o pessoal dizia, olha, os 12 estão lá. É um nome que foi dado àquele grupo de discípulos que andava ao redor de Jesus. Aliás, é importante dizer também que nem 11 eram 10, porque segundo a Bíblia, Tomé não estava entre eles, não é? Então, eles são chamados de os 12 por designação daquele grupo apostólico. Paulo diz depois que Jesus aparece a mais de 500 pessoas, se manifesta a elas, aparece a Tiago e por último aparece também a Paulo. Por que Jesus não apareceu a todos? É óbvio, o Evangelho de Cristo teria que ser partilhado por aqueles que testemunharam, foram testemunhas oculares da graça de Deus, e aqueles que ouvissem a mensagem do Evangelho teriam que nela crer por meio da fé, porquanto a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ninguém se aproxima de Deus simplesmente porque recebeu provas cabais da existência de Deus ou da vinda de Jesus, ou provas científicas da morte e da ressurreição do Senhor. Nada disso, absolutamente nada disso. Como nós dissemos aqui há 2 semanas atrás, usando a parábola de Lázaro e o rico, quando o rico diz, manda alguém na minha casa, para que pregue para minha família, para que eles não venham para este lugar de tormento, Abraão responde a ele, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, mas se for alguém, não, se eles não ouvirem as Escrituras, se não derem ouvidos a Moisés e os profetas, ainda que alguém levantasse dos mortos e fosse ter com eles, eles jamais creriam. Portanto, a verdade bíblica precisa ser aceita por meio da fé. Agora Deus chama Paulo, e de todos, ele é o que recebe uma incumbência, talvez das mais significativas, extraordinária, única, a de esclarecer a questão da importância e do efeito da ressurreição de Cristo Jesus sobre a vida de cada um de nós. Primeiro, a sua importância. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas negavam veementemente, abominavam a ideia da ressurreição, porque eram influenciados pela filosofia dos epicureus. Então eles acreditavam que a alma poderia ser imortal, mas jamais haveria ressurreição. Ocorre que os cristãos daquela época, por não se aprofundarem nas Escrituras, por não explorarem melhor as profecias, tanto do Antigo Testamento, como aquilo que veio da própria direção de Jesus, por não estudarem isso, não fazerem o dever de casa, estavam começando a desanimar da fé. Alguns deles estavam balançando, não estavam seguros acerca desta doutrina fundamental. Por isso, começaram também a enfraquecer na fé e a ser tomados de um sentimento de desesperança em relação à morte e em relação ao destino das suas almas logo depois da morte. A morte, portanto, tornou-se sinônimo de desespero, de desalento e de tristeza para os cristãos de Corinto. Então Paulo escreve para eles falando, não, vocês estão enganados, vocês estão dando ouvidos a quem vocês não deviam dar ouvidos, e estão deixando de ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo então começa a escrever este capítulo 15, este lindo tratado sobre a ressurreição de Jesus, ensinando com muita clareza, muita profundidade e muita convicção tudo o que nos é necessário saber sobre o assunto. Mas ele respalda isso num argumento insofismável, num argumento incontestável. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então tudo está perdido. Se Ele não ressuscitou, tudo está fora do lugar. Se Jesus não é uma realidade, nós estamos perdendo tempo aqui hoje. E Paulo diz, olha, se Ele não ressuscitou, verso 14, 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã. Se Ele não ressuscitou,
Verso 15: nós somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, verso 17, nós ainda permanecemos nos nossos pecados e seremos condenados por causa deles. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram completamente. Verso 18, e ele continua afirmando: se esperamos em Cristo somente nesta vida, verso 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Então todas essas afirmações negativas, utilizadas como argumentos por Paulo, para defender a importância e o conhecimento desta doutrina e o seu efeito sobre as nossas vidas, nos ensina e nos fortalece. O seu contraponto nos serve como base para afirmar que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também todos os que dormem em Cristo serão ressuscitados com Ele. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É por isso que nós estamos aqui hoje, e nós celebramos este momento com muita alegria no coração. A Páscoa é uma festa importante na vida dos cristãos. Nós temos dois eventos fundamentais que nos utilizamos deles todos os anos para reforçar o nosso ensinamento, a nossa convicção em Cristo Jesus. O Natal, que fala sobre o nascimento de Cristo, e a Páscoa, que fala sobre a sua morte, mas a sua ressurreição, completando assim a obra da salvação. E nós celebramos isso no meio da comunidade. Então este culto é um culto festivo, este culto é um culto feliz, este culto é um momento muito especial. É um momento em que juntos, como corpo de Cristo, como família de Deus, nós nos reunimos e oferecemos a Deus a gratidão por tão extraordinária salvação que nos foi oferecida. Nós estamos aqui como família de Deus, nós estamos aqui como corpo de Cristo. Do seu lado tem alguém que ama o Senhor, atrás de você e na sua frente e do seu outro lado tem alguém que serve o mesmo Deus que você serve, tem alguém que vai passar toda a eternidade próximo de você na glória celestial. Nós partilhamos hoje de manhã o vinho, partilhamos hoje de manhã o pão, segundo o mandamento do Senhor, mas mais do que isso, nós temos partilhado a vida uns com os outros. Temos partilhado a história uns com os outros, temos partilhado a comunhão uns com os outros, temos partilhado os nossos bens, ajudando uns aos outros, temos partilhado os nossos momentos de angústia, de tristeza, de perda, sendo consolados uns pelos outros, temos partilhado a comunhão, temos partilhado a adoração. Bem-vindo à Igreja de Jesus Cristo, bem-vindo ao corpo de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos celebrar com grande alegria a comunhão que temos em Cristo Jesus. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão.
vinho e pão. Glória ao nosso Deus. A sua bênção está sobre nós, sobre a unidade do seu povo, amém? Vamos sentar um pouquinho, irmãos, nós vamos continuar celebrando o nome do Senhor enquanto entregamos os nossos dízimos e ofertas com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo
e a sua ressurreição nos trouxe esperança de vida eterna, amém? Porque sabemos que isso tudo vai passar, estaremos face a face com o Senhor. Por isso nós podemos cantar sobre o novo lar, sobre o céu onde estaremos com o Senhor. Essa canção é conhecida de alguns, mas mesmo se você não conhece, tente cantar conosco. E vamos sonhar com o nosso novo lar que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, abraçará todos os salvos com prazer. Do país eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas Dos perfumados vales e jardins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Jesus, o Rei ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus Obrigada, Senhor, por essa esperança. Obrigada porque olhamos para o Senhor e contemplamos o nosso futuro, que não é neste lugar. Não há dores, nada que passamos aqui acontecerá quando estivermos com o Senhor face a face. Te louvamos, te exaltamos, porque Tu és o Cordeiro Santo de Deus, que veio a este mundo para nos livrar da condenação eterna. Obrigada, Senhor, porque podemos cantar sobre o céu, sobre o lugar que estaremos com o Senhor.
Nós te louvamos, Cordeiro Santo de Deus, porque o teu sangue nos lavou, nos trouxe vida, nos trouxe alegria e uma esperança. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te exaltamos e rendemos todo louvor, toda honra e toda exaltação ao nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Pelo
Meu encontro com Jesus começa quando eu encontro um amigo de infância, que é Jucimar. E ele estava participando de um projeto chamado 1+1. A minha primeira experiência com Jesus foi numa praça, da Praça do Imbuí. Eu me converti aos 18 anos e na minha juventude eu conheci, que hoje é meu esposo, Paulinho. Eu me converti em 96, depois nos afastamos. Ele se encontra comigo num momento um pouco complicado de minha vida, né? Onde eu estou desempregado. E ele diz assim: Marcelo, você quer vir trabalhar comigo como representante comercial? A gente começa a viajar junto. E aí, justamente nessa viagem, ele consegue fazer com que esse 1+1 aconteça comigo. Depois desse afastamento, a IBAN nos convidou para fazer um encontro de casais. Foi onde a gente conseguiu se reencontrar e se reencontrar de fato com Jesus. A partir desse dia eu falei com meu esposo, vamos na igreja da vizinha, e ele ficou meio receoso, mas ainda assim nós resistentes fomos. No final desse projeto 1+1, a gente vai fazer parte de um culto. Nesse culto eu reconheço Cristo como meu Senhor e Salvador. O que é Deus para você? Tudo. Por que você vive? Porque você respira. Quem te dá o ar? Deus. Eu ainda passo algum tempo tentando entender essa decisão minha, mas eu sempre estou perseverando e sempre conduzido ainda por essas pessoas que estavam ao meu lado desde o começo. Na verdade, desde o nosso começo de relacionamento, nós buscávamos um lugar onde a gente pudesse orar em comunhão com os irmãos. Aqui eu tenho assim toda a abertura para servir. Sirvo com muito amor para o que precisar. É possível aquele que tem um encontro real com Cristo, de salvação, pela sua graça, que não venha servi-lo, não venha adorá-lo, com o seu serviço, com o seu dom, com o seu intelecto, com os seus pensamentos, com suas ideias. Não dá para não servir a Deus depois de tudo que Ele fez por nós. Depois dele ter sacrificado o seu Filho unigênito. É o mínimo que podemos fazer, é ajudar o nosso irmão, é trazer o irmão para perto de Deus, é trazer a palavra de conforto para aquele irmão que está precisando. Nada mais lógico do que você porque foi um legado que ele deixou. Ele morreu por nós, ressuscitou. A maneira que a gente tem hoje de anunciar Jesus, a morte na cruz, e que hoje ele vive, é servindo. Servir o outro, servir na obra mesmo do Senhor. O maior legado de Jesus, né? Nós poderíamos passar a noite inteira aqui ouvindo testemunhos como estes. E certamente são testemunhos que dão para todos uma perspectiva do que a morte e a ressurreição de Jesus é capaz de fazer no nosso interior, no nosso coração. Quem seríamos nós se não fosse Cristo Jesus? Aonde estaríamos? O que estaríamos fazendo das nossas vidas? Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, nos alcançou. E eu queria compartilhar mais 3 rápidos pensamentos com cada um aqui, antes de nós retornarmos às nossas casas e encerrarmos este culto. 3 pensamentos para a sua reflexão. O primeiro deles tem a ver com culpa. O segundo tem a ver com a perspectiva ou a esperança da volta de Cristo. E o terceiro tem a ver com o ministério de cada um de nós. Primeiro, pensando sobre culpa, eu vejo Paulo olhando aqui nesse texto que ele escreveu de 1 Coríntios 15, dizendo sobre ele mesmo, que ele é o menor dos apóstolos, no verso 9, que ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Mas pela graça de Deus, diz ele, sou o que sou,
E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito, muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem deu essa perspectiva a Paulo? De onde ele extraiu essa visão de si mesmo? Talvez nós devêssemos parar e pensar um pouco quando se pensa sobre culpa, e culpa é um problema que atrapalha a vida de muitas pessoas. Nós sentimos culpa quando a consciência nos pesa, quando nós sabemos que fizemos algo que não deveríamos ter feito, e isso macula o nosso coração, a nossa integridade, o casamento, relacionamentos, enfim, o universo onde nós estamos inseridos. Todo mundo sofre, e há um peso de culpa. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem foi culpado pela morte de Jesus? Se nós tivéssemos que encontrar alguém e dizer assim, olha, a culpa foi desta pessoa, de quem seria? Porque a trajetória de Jesus não foi fácil. João 17, verso 1, Jesus orando diz assim, Pai, é chegada a hora. Será que nós entendemos o que é que Jesus estava dizendo ali? A angústia que acumulava-se dentro do seu coração por estar tomando sobre si o sofrimento de toda a humanidade, de todo pecador, de todo aquele que transgrediu o propósito de Deus. Jesus diz, Pai, é chegada a hora. É o início de um sofrimento indescritível, de um sofrimento cruel, que esmagaria o Cordeiro de Deus. Então Jesus dirige-se ao Getsêmani com os discípulos, e Marcos, no capítulo 14, verso 33, está relatado que ele olha para os discípulos e diz, a minha alma está profundamente angustiada, triste, até a morte, fiquem aqui e me façam companhia. Será que nós entendemos a dor que estava no coração de Jesus? Não demora muito e Jesus é traído por Judas Iscariotes. Judas se aproxima, trazendo uma turba juntamente com ele, de vândalos, chega perto de Jesus, olha para o rosto de Jesus e diz, Rabi, e dá um beijo em Jesus, o beijo mais traiçoeiro que Jesus já tinha recebido em toda a sua vida. Você já foi traído ou traída? Você conhece a dor da traição? De alguém que você achou que amava muito você e de repente essa pessoa se voltou contra você e lhe fez muito mal e quebrou um pacto que havia entre vocês? Jesus sofreu isso naquele momento. E aí logo em seguida Jesus enfrenta a brutalidade dos soldados romanos, que não pouparam Jesus em nada, que não lhe pouparam das dores profundas, dos vergões, das feridas, do sangue escorrendo por todos os lados. Em seguida, Jesus confronta-se com a negação de Pedro, e Pedro é um dos seus. Pedro é seu amigo, Pedro é seu seguidor, e Pedro abandona Jesus e nega Jesus. Você já foi abandonado por alguém? Alguém que você gostava muito, que um dia virou as costas e foi embora na hora que você mais precisou, a pessoa caiu fora. E aí Jesus enfrenta o julgamento no Sinédrio e sofre na mão dos sacerdotes, eles que estavam repletos de raiva de Jesus e de inveja, tentam esmagar Jesus e o levam diante de Pilatos, e Pilatos zomba de Jesus e usurpa da sua autoridade para diminuir ainda mais Jesus publicamente, para fazê-lo sofrer. E Jesus entra por uma via crucis e dá de cara com a multidão. E a multidão que há 3 dias antes gritava, bendito o que vem em nome do Senhor,
agora impiedosamente grita: crucifica este homem, matem este homem, soltem Barrabás, o ladrão, e pendurem Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual desses foi culpado pela morte de Jesus? Claro, óbvio, todos eles são. E obviamente cada um tinha lá suas razões. O Judas está cheio de cobiça, algumas moedinhas na mão, era o que ele queria, nada mais. Pouco importava se ele tivesse vivido 3 anos ao lado do Mestre Jesus, do Filho de Deus, vendo tudo o que viu, vendo a glória de Deus resplandecendo através do seu próprio Filho, vendo todos os milagres, vendo toda a ação de Jesus. Isso tudo não foi suficiente para aplacar aquele sentimento de cobiça que havia dentro de Judas. Os sacerdotes que judiaram de Jesus tinham inveja dele. Eles viram Jesus crescer em popularidade no meio da população, e eles que se esforçavam tanto por ensinar, e parece que as pessoas não aprendiam nada com eles, chega Jesus ensinando, e o povo vai, as multidões seguem Jesus, e lhe dão ouvidos, as pessoas lhe dão ouvidos, e os sacerdotes ficam magoados, ficam enciumados, cheios de inveja. E Pilatos é corrompido pela sua própria covardia. Pilatos é aquele tipo de homem que não é homem de verdade. Sabe aquele tipo de homem que tem que ser reforçado o tempo todo? Aquele tipo de homem que tem que ser bajulado. Se ele não for bajulado, ele não faz o que tem que ser feito. Pilatos era assim. Gostava de alguém que o bajulasse. Gostava de alguém que reforçasse a sua estima própria. E então, ele sabia que se ele negasse a condenação de Jesus, ele ia entrar num confronto com as pessoas, e ele não queria, ele queria ser adorado por elas, ele queria ser considerado como um grande líder pela multidão. E então, imbuído desse sentimento e cheio de covardia, Pilatos condena Jesus. Pedro nega Jesus por medo, mas também por incredulidade, porque Jesus já havia predito todas essas coisas, já havia dito claramente: Pedro, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E Pedro não consegue crer e sente medo. Ele vê Jesus preso, vê Jesus sendo arrastado e pensa consigo mesmo: eu vou ser o próximo. Então ele foge de Jesus. E a multidão? A multidão é corrompida pela histeria. A multidão é corrompida por uma inconsequência coletiva desmedida. Sabe quando todo mundo corre e vai atrás, não sabe do que, mas todo mundo corre? Sabe aquele tipo de gente que a gente considera como Maria vai com as outras? Eu não sei o que Maria tem a ver com isso, mas... aquela pessoa que o que todo mundo está fazendo, ele faz também. Está todo mundo indo para o buraco, ele está indo para o buraco. Está todo mundo participando, assistindo, fazendo e acontecendo, bebendo e comendo, e ele está fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, porque afinal de contas todo mundo faz. É a histeria da multidão. São pessoas que não têm personalidade e não têm um mínimo de senso de reflexão. Não conseguem entender por que estão fazendo o que estão fazendo, aliás, não conseguem entender o que é que estão fazendo neste mundo. É a multidão. E os guardas romanos? Ora, os guardas romanos receberam ordens. Então eles estão trabalhando em prol do cumprimento estrito da sua obrigação. Cumprimento estrito, porém impensado. Nada altera o padrão de pensamento deles. Nada quebra os paradigmas que estão dentro da mente deles. Alguns talvez estivessem próximos de se aposentar. Outros quisessem uma promoção. Então eles cumprem estritamente o que lhes é ordenado. Quem é culpado pela morte de Jesus? Todos esses são. Mas quem são essas pessoas? Somos nós. Somos eu e você, com os nossos medos, com as nossas histerias, com a nossa inveja, com a nossa presunção, com a nossa covardia, com a nossa fome pelo poder. Somos nós. Essas pessoas todas representam a mim e a você.
Logo eu e você somos culpados da morte do Senhor. Por isso Paulo diz, olha, eu sou indigno de todos, o mais indigno de todos. Porque de alguma maneira, além de ser a razão da morte de Jesus, eu ainda persegui os cristãos, ainda persegui a igreja do Senhor. Agora é interessante que Paulo vai buscar um equilíbrio extraordinário, porque ele diz assim, mesmo que eu seja o pior de todos, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e ela não se tornou vã. Paulo extrai da graça de Jesus o seu valor pessoal, o valor da sua alma. Eu sou o que sou pela graça de Jesus. Vou lhe dizer uma coisa, há pessoas que estão destruindo a si mesmas e ao seu coração, porque elas não conseguem pensar sobre si mesmas com um senso equilibrado. Elas estão o tempo todo sendo arrastadas por um processo de culpa, às vezes falso, que não lhes permite caminhar. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Sabe quanto você vale? Você vale a morte de Jesus na cruz do Calvário. Você tem ideia do que é isso? Eu e você. Foi por minha causa e por sua causa que Jesus subiu naquela cruz. Quem tinha que subir lá não era Ele, éramos nós. Com os nossos pecados, nossas falhas, nossos medos, a nossa covardia, as nossas resistências, os nossos paradigmas, até fazendo as coisas certas, nós fazemos coisas erradas. As pessoas acham que o que tira pessoas do caminho de Deus são só as coisas erradas. Não, tem muita gente fazendo coisa certa, e as coisas certas estão afastando essas pessoas da presença de Deus, como os soldados romanos, estavam fazendo a coisa certa, mas afastando-se do propósito de Deus. E Jesus olha do céu e diz assim, eu quero você na eternidade. Então ele desce de lá, ele se humilha entre nós, ele é obediente até a morte, e a morte que ele enfrenta é morte de cruz. Por quê? Porque ele quer que um dia, cada um de nós assim declare, eu sou o que sou pela graça de Jesus. Eu sou o que sou pela graça de Jesus. Culpados? Sim. Pela morte de Jesus? Sim. Mas lavados e remidos por seu sangue. Sabe o que é interessante? É que esse é o lado humano da história. Do ponto de vista da soberania de Deus, este fato é muito mais profundo. Porquanto em João capítulo 10, verso 18, há uma declaração instigante de Jesus. Jesus diz, eu dou a minha vida espontaneamente. Ele deu a sua vida voluntariamente. Em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo destaca sobre Deus e chama o Senhor de aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Você sabe que nesses textos todos que eu usei aqui, há uma palavrinha em comum só, que é usada tanto lá com Judas, quando traiu Jesus, quanto com Pedro, quando abandonou Jesus, quanto com Paulo, quando diz que o Senhor o entregou por nós. É uma palavrinha grega só, que é usada em todos esses lugares. O que significa dizer que esta entrega, ou abrir mão, esta traição, este abandono, estas coisas todas, estão relacionadas também a um grande e extenso propósito divino. E é Pedro, mais lá adiante, mais de 30 anos depois, que recebe Pedro, um Pedro que era considerado como semi-analfabeto, que não conseguia ler direito, que não conseguia escrever direito, que precisava de um amanuense, de alguém que copiasse o que ele falava, porque ele não sabia colocar bem as palavras, não conhecia muito bem a gramática grega e nem a aramaica. Enfim, o próprio Pedro, lá adiante, quase 30 anos depois,
recebe revelação do Espírito Santo de Deus e desvenda este mistério, afirmando claramente que o propósito divino vem associado a uma ação humana. Olha o que Pedro diz em Atos capítulo 2, verso 23, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele consegue enxergar a presença do propósito divino na ação humana. Há um propósito de Deus que passa por cima da perversidade do ser humano. Então somos todos culpados da morte de Jesus. Isaías já havia dito que ele morreu por causa das nossas transgressões, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que por suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, quando a gente pensa nessa questão da culpa, você não vai viver se arrastando por aí, porque você sabe que houve um propósito divino nisso. Mas ao mesmo tempo, você começa a mudar a sua perspectiva de vida. Você começa a encarar a experiência de viver aqui neste mundo de uma forma diferente. Então vem o segundo aspecto importante, que é a consciência do retorno de Jesus. De que assim como tudo nas Escrituras Sagradas se cumpriu, tudo, absolutamente tudo, todas as profecias se cumpriram, as que estão adiante de nós também vão se cumprir. Então o próximo passo qual é? É o arrebatamento da igreja. E depois é o encontro com o Senhor nos ares. E depois é a instauração do milênio. Enfim, tudo está determinado, tudo está muito claro nas Escrituras, e cada uma dessas profecias irão se cumprir sem nenhuma delas falhar. Então o crente começa a moldar a sua vida com esse pensamento. Ele não vive mais nesse mundo ansioso, preocupado, materialista, com inveja das pessoas, querendo ser o que as pessoas são, querendo ter o que elas têm. Não, ele começa a ter uma perspectiva diferente, modificada desta vida. E essa perspectiva é claramente mostrada para nós por Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, e eu quero que você leia comigo, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 13, eu quero que você preste toda a atenção neste texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 13. Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha aqui para mim. Ele está dizendo assim, eu vou relembrar você de uma coisa que você já sabe. Eu vou relembrar você de algo que você já sabe, mas você tem que ser relembrado. Mas para que ele tem que fazer a ceia todo mês? Para relembrar. Por que de vez em quando o pastor prega a mesma coisa? Para você lembrar, para que a gente não esqueça o que é que Deus está nos ensinando. Então ele diz: eu quero despertar vocês com lembranças, já que a mente de vocês é esclarecida, mas eu quero despertá-la com algumas lembranças, para que vocês recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, gente zombando do Evangelho, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, os escarnecedores se esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados ou entesourados para o quê? Para o quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o Senhor, como ladrão da noite, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro diz: olha, a verdade foi posta, o tempo está correndo, não há tempo a perder. Cristãos devem viver em santidade, cristãos devem viver em piedade, cristãos devem fazer a obra de Deus, cristãos devem estar atentos à palavra do Senhor. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Os cristãos devem estar preparados para o dia do Senhor, porque se da primeira vez que Jesus veio, Ele veio humildemente, montado num jumento, ou nascendo numa manjedoura, e crescendo nos campos, e trabalhando, e entrou em Jerusalém montado num jumento, e se tudo foi tão simples, a segunda vez não vai ser assim. A Bíblia declara que a segunda vinda de Jesus será em poder e grande glória, e todo olho o verá, todo olho o verá, todo ouvido ouvirá o sonido que vem do céu. E mais do que isso, Ele diz que mesmo aqueles que se voltaram contra o Senhor, aqueles que foram apóstatas, mesmo os zombadores, mesmo os incrédulos, se dobrarão diante dele, dobrarão seus joelhos e vão declarar com sua própria boca: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem para onde ir, não tem para onde ir. Então Pedro diz: vivam em santidade, esperem o dia do Senhor, aguardem, visto que estas coisas todas hão de acontecer. Isso aqui, tudo que você está vendo, vai ser desfeito, tudo isso vai ser desfeito, e nós aguardamos novos céus e uma nova terra. Eu encerro falando sobre o terceiro pensamento fundamental, que é: à vista dos dois anteriores, fomos livres da culpa, sabemos que Jesus voltará, e temos agora uma responsabilidade por um ministério. Jesus simplesmente recusou-se a se apresentar a milhares de pessoas. Ele poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Ele apareceu apenas a alguns. Dizem alguns por aí que Jesus apareceu primeiro às mulheres, porque Ele sabia que a notícia ia se espalhar rapidamente. De fato, elas assim o fizeram e cumpriram seu papel, e foram aos discípulos. E Jesus aparece a Pedro e Ele diz a Pedro: vá e compartilhe com todos os demais. E ele vai. E Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús e conversa com eles, e eles saem correndo anunciando. Depois Jesus se apresenta aos demais apóstolos e diz a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque se nós sabemos que fomos livres da culpa, se sabemos que Jesus voltará, então não nos resta fazer outra coisa, senão viver neste mundo como agentes do reino de Deus, tendo coragem de falar da nossa fé, tendo coragem de declarar para as pessoas a verdade de Deus e aquilo que vai acontecer.
Essa semana eu estava pensando nos fatos que aconteceram, esse tumulto todo. Primeiro, o avião que caiu lá nos Alpes franceses, e é tão terrível você descobrir que uma pessoa que passa por um momento de insanidade, de repente, fala assim: eu vou morrer, mas não vou morrer sozinho. Então ele arrasta 150 pessoas, a maioria jovens, que tinham toda uma vida pela frente, e deixa famílias e famílias e famílias sofrendo e sofrendo e sofrendo a perda dos seus queridos de uma forma tão trágica por causa de uma pessoa. Que mundo é esse, não é? Que mundo é esse que você pega um avião, você pega um ônibus e você coloca a sua vida na mão de um piloto desse? Ou então você está dentro de casa sossegado e um helicóptero cai em cima da sua casa. Graças a Deus, o helicóptero não atingiu pessoas que estavam nas casas, mas matou os 5 tripulantes. O voo seguro, a aeronave considerada uma das mais seguras, 2 motores, piloto de 32 anos de experiência, 3 mecânicos a bordo. Acabou tudo. No meio disso tudo vem a notícia da morte de 147 jovens na Universidade de Garissa, no Quênia. Aquilo é chocante, é inaceitável, inaceitável. Quem viu os jornais e na televisão também noticiou a menina que conseguiu se esconder num buraco no sótão, e depois ela contou como foi aquela noite de horror, em que os terroristas do Al-Shabaab entraram e mandaram que todos saíssem, disseram: quem ficar no quarto vai morrer, e todo mundo foi para fora achando que ia viver. Eles deitaram aqueles meninos e meninas no chão, deitaram todos eles no chão e pediram 2 coisas, deram 2 ordens. Primeiro, que ligassem para os pais, para que os pais soubessem que eles iam morrer. E segundo, que eles recitassem uma oração muçulmana, porque a maioria deles era de cristãos, e um cristão sabe falar com Jesus Cristo, mas não sabe falar com Alá. O que houve ali naquele momento foi um desafio à fé cristã. Irmãos, entendam isso. Um desafio à fé cristã. Coloca o menino no chão, aponta uma metralhadora na cabeça dele e diz: negue Jesus, diga que você não é de Cristo e clame por Alá nesse momento. E de alguma maneira aqueles jovens não fizeram isso e morreram por causa da sua fé. Eu não sei onde esse mundo vai parar, eu não sei o que vai acontecer adiante de nós, mas eu sei que nós temos uma fé em Cristo Jesus e ela nos sustenta nesse mundo. Eu sei que nós temos uma história, nós não cremos numa ficção, nós não cremos numa fábula, nós cremos numa realidade. Tudo está escrito na palavra de Deus, tudo está se cumprindo exatamente conforme previsto na palavra de Deus. Então, acorde se você está dormindo, em nome de Jesus. Acorde e fique atento e diga para Deus: Senhor, eu quero te exaltar, eu quero dizer com toda a minha coragem, onde eu viver, que o Senhor é digno de receber honra e glória e louvor. Eu não quero dizer isso só aqui dentro dessas 4 paredes, eu não quero dizer só aqui é fácil a gente dizer, digno é o Cordeiro que foi morto, aqui é fácil, difícil é dizer lá fora. Difícil é sair deste ambiente tão especial, tão profundo de adoração e adentrar a nossa história, o nosso mundo, a nossa vida problemática, as pessoas que nos cercam, o trabalho, a escola, enfim, o universo ao redor de nós, e continuar dizendo para as pessoas: eu creio, digno é o Cordeiro, eu creio nisso, Ele está vivo, Ele reina para sempre e Ele vai voltar. Que você seja um agente
que vai estar esparramando, disseminando por este mundo afora a glória do Senhor Jesus, a sua majestade, o seu domínio sobre as nações, o seu retorno iminente sobre a face da terra. Digno é o Cordeiro que foi morto. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar este cântico de adoração ao Senhor Jesus. Foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo,
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é igual a mim. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados, felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E a quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica essas coisas diz: certo, certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O grande problema do homem da nossa geração é que ele não crê em Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Muitos acreditam em Jesus Cristo como um mestre, como um profeta, como um líder, como um revolucionário, ou como dizia o nosso pastor Mirivaldo, um avatar graduado, um espírito elevado. Mas não, nada disso. Certa vez eu aprendi que com o mestre nós aprendemos, do profeta nós ouvimos, o líder nós seguimos, mas Deus a gente adora. E Jesus é Deus encarnado que veio a esse mundo, pisou esse chão, nasceu, morreu, ressuscitou e virá sobre as nuvens com poder e grande glória para nos levar. Você crê nisso, meu irmão? Eu desafio a você que ainda não entregou o seu coração ao Senhor Jesus, que ainda não colheu dos benefícios da ressurreição de Cristo, que ao final desse culto, logo que depois que o coro cantar, você vem aqui à frente, porque nós os pastores estaremos aqui a orar por você, a abençoar a sua vida e apresentá-la ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela revelação magnífica da tua palavra nessa noite, Pai, que fala do teu Filho Jesus e da grande obra da cruz e da ressurreição e da vida eterna que o Senhor pode nos dar. E Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor voltará nas nuvens com grande poder e glória e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, nos submetemos ao Senhor nessa hora, nos prostramos ao Senhor nessa hora, reconhecemos que nada somos sem o Senhor. Oh Pai, e pedimos que o Senhor Deus venha reinar, Deus, no nosso coração. Toma o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Assume o controle, o trono do nosso coração, em nome de Jesus.
Bendito seja o teu santo nome, e adorado seja o teu santo nome, Senhor, de eternidade em eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos louvar o Senhor com coro, dizendo aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, queridos. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, graça bendita, infinita de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar juntos, Maranata? Ora vem.